Bom, quem nós recebemos na edição dessa terça-feira é o seu Jânio Zeferino, diretor da AgroEasy, consultoria e soluções financeiras. Jânio, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio, para a gente continuar tratando de um assunto que preocupa tanto nesse ano e para o próximo, que é a questão do crédito. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os telespectadores de Notícias Agrícolas. Bom dia, Rural. É um prazer falar com vocês mais uma vez sobre esse assunto tão relevante para o agronegócio brasileiro. Muito obrigada, Jânio. Para nós também é um prazer e um privilégio ter a sua análise. Como é que o senhor está vendo esse momento, principalmente diante dos balanços que agora começam a chegar das empresas, dos bancos, que mostram que nesse momento há certa fragilidade efetiva do setor do agronegócio, influenciando nesses balanços os desafios que o produtor enfrenta no campo, né, Jânio? Estão agora sendo refletidos nesses números, nesses resultados, não? Olha, o Banco do Brasil, que é o principal financiador do agronegócio brasileiro, apresentou um resultado que ficou muito abaixo do esperado pelo mercado. Para você ter uma ideia, cara, a inadimplência média do Banco do Brasil na carteira de produtores rurais de mini, de pronafianos até os grandes produtores, sempre girou em torno de 0,3, 0,4% da carteira. Hoje nós estamos com 3,04, ou seja, 10 vezes mais. A conta do agronegócio, a conta da crise chegou aos bancos. Então, é importante ressaltar que do ano de 2024, a safra 23-24, com uma safra muito desafiadora, muito complicada no Brasil inteiro, restou um saldo a ser negociado, a ser prorrogado, e muitos agentes financeiros optaram por fazer aquelas famosas operações mata-mata, ou seja, liquida o custeio do ano anterior com recurso novo, com taxas mais altas, e joga para o futuro para ver uma solução do problema, na expectativa de que os preços melhorassem e assim fosse possível continuar nessa ciranda. Os preços dos principais produtos das exportações brasileiras se mantiveram estáveis, ou seja, aumentou-se o custo financeiro, aumentou-se o endividamento e não aumentou a renda. Enquanto isso, algumas regiões ainda tiveram perdas e a conta da política adotada por muitos agentes financeiros chegou. A inadimplência explodiu, não dá mais para como, assim, de alguma forma tentar esconder isso. O Banco do Brasil é o principal agente que mostra com números mais claros, mas esse problema acontece também nas tradings, nas distribuidoras de insumo, existe também nos bancos privados e as próprias RJs aí das grandes empresas fornecedoras de insumo mostram que é preciso fazer algo além do que está sendo feito. E como é que nós vimos as estratégias acontecerem para que esse, além do que está sendo feito, seja feito efetivamente, Jânio? Porque me parece uma preocupação comum entre as instituições financeiras, partindo dessa análise do que acontece com os resultados do Banco do Brasil, me parece ser uma preocupação comum entre as instituições financeiras. Quais são os próximos passos que o senhor vê serem dados a partir de agora? O principal passo que eu vejo, levando em consideração o que a gente tem trabalhado para os nossos clientes da AgroEasy, é que prorrogar para o ano seguinte, fazer um mata-mata, é a pior decisão que pode ser tomada, tanto pelo produtor quanto pelo agente financeiro. É hora de sentar e reestruturar, renegociar, repactuar as dívidas em condições de pagamento. Nós sabemos que uma safra perdida, qualquer prejuízo que tenha no campo, demora 4 a 5 anos para se recuperar. Manter essa política que vinha quando os preços estavam muito altos era muito simples, mas agora não tem como mais. Não é possível mais manter essa política de prorrogação sobre prorrogação, porque ao prorrogar a sua dívida, o produtor compromete o seu limite de crédito, ele não tem crédito para fazer a próxima safra, consequentemente, ele tem que buscar recursos no mercado cada vez mais caros e mais escassos. Então, a hora chegou de ter do produtor parar, sentar, reavaliar a sua atividade, repensar os seus próximos passos e, a partir de agora, reestruturar as suas dívidas com profissionalismo. Nós não falamos em recuperação judicial, porque a recuperação judicial é uma medida extrema. Apesar de estar prevista em lei, a gente sabe que ela não resolve para 99% dos produtores rurais. A solução é fazer uma negociação, uma repactuação dentro da sua real e efetiva capacidade de pagamento. Isso é o que a gente sugere e recomenda para os nossos clientes e também para todos os produtores brasileiros.
Jânio, como é que o senhor vê esse momento e essa condição da inadimplência ser realmente um problema grave nesse momento, pelos desafios que nós conhecemos, que são vividos ali pelo produtor? Como é que isso tudo vai se construindo também diante de um momento onde, nesse momento, é construído e costurado o Plano Safra 2025-26? Esses resultados dos bancos, das demais instituições financeiras, preocupa quando o assunto é entendermos o montante de recursos que vai ser disponibilizado para o Plano Safra 2025-26 e mais do que isso, não só o montante, mas o quanto desse montante vai poder ser efetivamente acessado? Ó, Carla, o que a gente vê numa conversa anterior que nós tivemos, a gente já manifestou a preocupação com relação ao Plano Safra. Isso A mesmo. falta de recursos, a falta de recursos para equalização, e na minha avaliação muito particular, eu acredito que Pronamp não terá nenhuma possibilidade de equalização de taxas, então o médio produtor não terá recursos de crédito controlado, o recurso ficará exclusivamente para os pronafianos, porque, como você bem anunciou há pouco, a prorrogação, a securitização, qualquer medida que seja tomada somente para o estado do Rio Grande do Sul, compromete cerca de 300 milhões de reais da equalização. A equalização total está prevista em 1 bilhão e 300, assim, o último número que eu tive notícia, um terço já vai só para o Rio Grande do Sul. E aí como fica Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, que também teve problemas gravíssimos. A expectativa é que o Plano Safra seja muito desafiador e que os recursos controlados com taxas de juros abaixo de Selic sejam muito pequenos, inclusive para investimento. A expectativa, na minha opinião, é que sejam muito restritos os recursos para investimento. Quando a gente fala em restritos, o senhor imagina que viveremos que tipo de momento? Parecidos com o que vivemos no Plano Safra 2024-25, quando algumas linhas de crédito, inclusive, foram suspensas por um pequeno período de tempo, houve contingência de recursos em algumas frentes. Como é que o senhor imagina que esses desafios serão vividos? De fato, vai ser mais um ano onde o produtor não vai conseguir alcançar 100% dos recursos que inicialmente são divulgados para o Plano Safra, Jânio? A gente pode ver esse momento acontecer? Olha, a questão do Plano Safra é uma decisão política. Se o governo federal, junto ao Congresso, resolver aumentar a equalização, fazer um esforço e aumentar, nós teremos um plano de safra que ele é anunciado por um valor robusto e depois as contingências de mercado, a alteração de taxa Selic e as demais condicionantes de mercado vão balizar o volume de crédito que será ofertado. Olhando o cenário de hoje, pensando exclusivamente no cenário de hoje, a nossa avaliação é que o Plano Safra será é, igual ao Plano Safra 24-25, haverá um aumento em torno da inflação, acredito que no volume de recursos, mas haverá uma restrição muito grande de recursos. Na minha avaliação, os recursos livres, ou seja, aqueles com taxas de mercado, eles serão aumentados mais uma vez. E os recursos controlados ficarão restritos as operações do Pronaf. Essa é a leitura que eu faço diante desse quadro que nós temos de restrição orçamentária para a equalização de taxas. Jânio, eu queria também ouvir do senhor uma análise sobre o momento onde o índice de recuperações judiciais no agronegócio é crescente. Tudo isso que nós estamos discutindo aqui, esse cenário que o senhor está detalhando para nós nesse momento, ele tem uma influência também, ou ele é uma parte do reflexo também desse número de crescente de movimentos de recuperação judicial no setor produtivo, no setor do agronegócio? Sim, tem um reflexo direto, porque o que aconteceu nos 3 últimos anos, da safra 22-23 até a 24-25, essas 3 últimas safras, ocorreu um aumento excessivo de recursos, muitos fundos, FDICs entraram no agro, houve um aumento muito grande de recursos na expectativa de preços elevados das commodities ad eternum, e isso causou uma grande confusão. Ocorreram também, durante esse período, algumas expansões de áreas, negócios foram feitos, e com a quebra da safra 23-24 e a queda dos preços, que foi uma verdadeira tempestade perfeita, muitos grupos que estavam excessivamente alavancados, eles foram muito prejudicados. Todo mundo foi prejudicado com essa excessiva alavancagem. Os bancos hoje estão muito restritos,
existe uma dificuldade enorme na captação de recursos. Se você fizer uma pesquisa aí com os telespectadores do Notícia Agrícola, você vai ver que a demanda de crédito existe, mas não tem recurso. Não existe liberação de crédito. E quando os créditos são ofertados, eles são ofertados a taxas de 2,5%, 2% ao mês, que é absolutamente inviável para a produção agrícola, mesmo com soja a R$ 300 a saca. Então, é absolutamente inviável esse custo financeiro. Então, existe sim uma preocupação, as RJs são uma realidade, os produtores estão recorrendo a ela, eu acredito que muitos deles por desespero, estão fazendo a RJ por absoluto desespero, falta de condições de tocar o seu negócio, e existe também muitos produtores que estão aproveitando essa situação, mas assim, eu creio que, pelo que eu conheço do agro, a regra geral é que a maioria dos produtores que recorrem a essa medida, eles recorrem por absoluto desespero. Para finalizarmos, Jânio, o produtor que está se preparando, que está olhando ali para esse momento de aguardo do Plano Safra, que está vivendo um momento desafiador nas suas contas, ou enfim, enfrentando esses desafios que estão sendo impostos ao setor produtivo nesse momento, qual é a orientação que o senhor dá para ele agora? Ele que está fazendo compra de insumos, calculando os seus custos, fazendo as suas estratégias financeiras, qual a principal orientação que ele tem que seguir nesse momento? A nossa principal orientação é que o produtor não faça operações mata-mata. Não pegue o dinheiro da safrinha para pagar a comercialização, pegar dinheiro de comercialização para pagar custeio, para pagar Uhum. investimento, etc. Ele não faça isso. A ideia, o correto, o ideal é sentar com seus credores, procurar uma assessoria especializada, pessoas que entendam do mercado financeiro e agrícola e fazer uma repactuação das suas dívidas, para ter uma carência, para ter um prazo, para ter taxas de juros coerentes e ele ter um espaço aí entre 1 e 3 anos para reestruturar o negócio dele e voltar ao mercado com plenas condições de plantio. Fazer mais uma vez uma safra com taxas de juro alta, arriscando, fazendo operações de barter ou operações de compra de insumos a prazo, com taxas muito elevadas, na expectativa de fazer uma boa colheita, eu acredito que nesse momento não é nada viável. Bom, a gente vai continuar acompanhando e trazendo sempre as suas orientações. Eu gostaria muito de agradecer a sua companhia e principalmente a sua análise, Jânio. Para nós é sempre muito bom ter o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. Volte mais vezes para que juntos nós possamos manter os nossos produtores informados, tomando boas decisões e traçando estratégias que sejam eficientes para o seu negócio. Muito obrigada por mais uma vez estar conosco e trazer essas informações em primeira mão para a nossa audiência. Bom dia a todos, tenham todos um ótimo dia. Bom dia para o senhor também, boa semana, até a próxima. Obrigada, Jânio. Bom, senhoras e senhores, é isso, hein? É um cenário desafiador para as finanças do agronegócio, por isso o produtor, a orientação central é o produtor ter essa ciência, em primeiro lugar, essa consciência do momento em que estamos vivendo, essa dificuldade orçamentária para equalizar os juros é o que mais preocupa, como o Jânio falou, para a construção do Plano Safra 2025, o que deve fazer com que os recursos que chegarão ao produtor com juros controlados deverá ser bastante ajustado, deverá haver um volume maior de recursos com juro livre e sabemos que a Selic está na maior taxa ou no maior patamar em 20 anos. Então, e ontem o presidente do Banco Central, o senhor Gabriel Galípolo, inclusive falou sobre isso e disse que a Selic deve continuar em patamar elevado ainda por um prolongado período. Então, tudo isso precisa estar na sua conta. Essa operação mata-mata é realmente uma preocupação muito forte de analistas e de entendedores do cenário financeiro do setor produtivo, como é o caso do seu Jânio Zeferino. Então, temos que olhar para tudo isso. Veja e reveja essa entrevista quantas vezes forem necessárias. Tenha ao seu lado profissionais de confiança que vão te ajudar a fazer as contas e saber quais são as melhores operações para você. Não é sair, né, no desespero, a gente com a cabeça quente, não vamos tomar boas decisões. Então, veja e reveja essa entrevista do Jânio para refazer e refinar as suas estratégias. São 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer aqui a nossa audiência e destacar aqui o comentário do seu Ari Fagner Costa Pinhão. Bom dia. Ele diz assim, ó, o agro não enche o saco nunca.